Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar Podcast. É o seu podcast de carreiras e oportunidades. Você já sabe qual é o nosso esquema aqui. Aqui você curte, comenta e compartilha, é o nosso principal pedido. Eu sou César Rocha e sempre trago a você os melhores profissionais, as melhores empresas, as referências do mercado de trabalho, para que você possa conhecer cada vez mais sobre o país, sobre o mundo e também tenha aí uma capacidade maior de tomar boas decisões na hora de escolher qual caminho seguir na sua vida. E hoje não vai ser diferente. Estou recebendo aqui Francisco Arrighi, presidente da Fradema, consultores tributários. E você hoje vai ter um conhecimento bem aprofundado sobre tributação, proteção de patrimônio, a questão do contencioso, que é aquele imposto que as empresas pagam e muitas vezes o governo questiona, que pagou a menos, pagou a mais. Vamos entender como que funciona isso hoje com o nosso consultor tributário. Então, Francisco Arrighi, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de lhe agradecer pelo espaço na agenda. O senhor não faz ideia da importância que é bater esse papo contigo aqui hoje. Mas, de início, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência e falasse um pouco da sua formação e da sua experiência. Primeiramente, muito obrigado por ter convidado. Estou aqui com muito prazer e realmente vamos aí dar algumas orientações e informações que todo mundo espera receber de mim. Então, dessa forma, eu sou Francisco Arrighi, fundador e presidente da Fradema Consultores Tributários há 38 anos. Começamos em 11 de agosto de 88. Sou bacharel em Ciências Contábeis, bacharel em Direito e em Economia. Duas pós-graduação. Tive um passado aí formado por trabalhar numa das maiores empresas imobiliárias do país. Foi meu único emprego antes de ser empresário. Tive como sócio lá no início da nossa fundação meus dois irmãos. Meu irmão hoje é auditor do Tesouro Nacional e a minha irmã é empresária. E eu continuei na atividade do tributo. Estamos aí, já sou mineiro de criação, mas trago o meu... O carioca como o meu estado do amor, porque é aqui que eu vivo há 50 anos e é aqui que eu crio a minha família. Curioso, curioso. É bem interessante conhecer, né? Eu também tenho raízes mineiras lá em Carangola. Bom, uma coisa que eu achei bem interessante no caso da Fradema, a Fradema hoje está presente em 11 estados da federação e já se internacionalizou. Está em Orlando, na Flórida, e parece que já está expandindo até nos Estados Unidos. Fala um pouquinho para a gente do tamanho da Fradema hoje no mercado. São 11 estados efetivamente, com 13 filiais. O estado de São Paulo mantém 3 filiais e o estado de Minas Gerais 2 filiais. O Rio é a sede. Na verdade, a Fradema veio crescendo progressivamente e resolvemos, hoje em dia a minha filha começa na área tributária também compartilhando com um trabalho muito intenso. Meu filho cuida mais de uma outra área fora da área de tributos e resolvemos há pouco tempo abrir uma filial nos Estados Unidos. Primeiro iniciamos em Nova York, fizemos uma belíssima inauguração, ficamos na 43, quase na Broadway, no centro mesmo ali de Manhattan. E agora, 1 mês e 10 dias atrás, a gente abriu em Orlando, por uma demanda que começou a ocorrer muito forte. Hoje a Fradema já é um agente registrado americano. O que quer dizer isso? Nós somos contadores oficiais nos Estados Unidos, podemos fazer declaração de imposto de renda de brasileiros, de americanos, constituir empresa em qualquer estado da federação. Então a gente já tem uma representação legal, com visto efetivo de trabalho nos Estados Unidos e muito bem, a procura já é muito grande. Para você ter uma ideia, houveram nesses 2 meses, a nível de chamados via os LEDs do Google, em torno de 280 questionamentos no Google, o que para nós é muito importante, muito interessante.
Maravilha. E para nós aqui no Brasil é muito honroso saber que temos uma empresa que foi embrionada aqui, crescendo em meio a tantas dificuldades e se internacionalizando. A internacionalização pode-se dizer assim que é um carimbo de qualidade inquestionável. Mostra a credibilidade, o esforço, tudo aquilo que a gente realmente espera ver e ter como reconhecimento das empresas. Uma coisa que eu queria saber contigo é acerca do perfil da empresa, das empresas que hoje buscam a Fradema. Qual o perfil dessas empresas? A gente trabalha com empresas de pequeno porte, médio e grande. O perfil, a Fradema começou focada muito a partir de 1998, 1997, muito focada nos primeiros programas de parcelamento do governo, ou seja, empresas devedoras de tributos, com contencioso fiscal elevado. Lá, naquele momento, o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, ele criou o primeiro refis da história do Brasil. E ali começou realmente a grande alavancagem da Fradema, que a gente se especializou em programas de parcelamento, em programas de redução de dívidas oficiais que o governo estabelece, e começamos. A partir dali, que isso se normatizou, ou seja, a gente tem desde um pequeno bar como cliente, como uma empresa que fatura 3, 4, 5 milhões mensal, como uma empresa que fatura 150 milhões de reais mensal. Ou seja, claro que a empresa que fatura 150 milhões de reais são poucas, e a gente também já atendia antes da criação da nossa filial no exterior, empresas multinacionais. A gente tem uma empresa cliente nossa que tem ações na Bolsa de Nova York e fatura no Brasil quase 500 milhões de reais mês. Então, ela é uma empresa espanhola de super grande porte, com sede em 40 países do mundo, e a gente atende essa empresa em toda a América do Sul. Então, isso deu para nós uma grande credibilidade, um grande referencial, até para outros clientes que chegam do exterior aqui. É isso. Posteriormente, a gente começou a avançar na parte da recuperação de tributos, muito pouco, somente pela via de processos bem montados, nada de levantamentos extras que muitos escritórios fazem, coisas bem firmes, bem garantidas para que o contribuinte não tenha problemas. E a questão da auditoria fiscal, que é uma auditoria eletrônica, sem pegar qualquer papel do meu cliente, nós conseguimos, a partir da autorização dele, ler todos os arquivos eletrônicos que eles possuem e dar para ele um diagnóstico fiscal completo de tudo que está acontecendo na empresa dele na área fiscal. E por último, que é um grande serviço que a Fradema presta, são as blindagens patrimoniais empresariais e pessoais, aquelas que levam a guardar o patrimônio adquirido por aquele sócio de uma forma segura, de uma forma para ter um risco menor no inventário. É isso a Fradema. Maravilha. Uma questão que você colocou, que eu acho assim, extremamente relevante, né? Eu já visitei o site da Fradema, busquei entender a extensão do trabalho que vocês prestam, e eu vi que as duas principais causas que vocês trabalham, as duas principais atuações, é justamente na questão do contencioso tributário e também a questão da blindagem patrimonial. Para a nossa audiência ter clareza do que isso significa e quão é complexa a coisa, a gente vai falar das duas separadamente, mas eu queria que você esclarecesse para a nossa audiência o que vem a ser essa questão do contencioso tributário. Vou fazer um corte para isso. É a dívida tributária que muitas vezes ela é clara, é aquela que já aparece na conta corrente do cliente na Receita ou na Procuradoria através de processos de execução fiscal, ou aquele contencioso fiscal oculto, que é aquela sonegação de imposto que o contribuinte está a todo momento sujeito a uma fiscalização. É nisso, efetivamente, que a Fradema trabalha muito fortemente. Primeiro, para buscar mecanismos de parcelamento, de negociação com a Procuradoria da Fazenda Nacional. A Procuradoria quer conversar com o devedor, ela quer falar, ela quer receber propostas, ela quer garantia para receber. E isso a Fradema faz com muita especialidade, porque
os diversos procuradores que nós temos, eles acreditam na Fradema pelo tempo que nós estamos no mercado e com um passado limpo que faz com que a gente tenha credibilidade com eles. Então, isso nos permite levar ao contribuinte uma bela redução de tributos daqueles que já são devidos e negociar, muitas vezes, também aqueles que são levemente escondidos, que podem sofrer uma fiscalização, para que ele faça uma confissão espontânea disso, que a gente chama de denúncia espontânea, para que ele possa pagar esses tributos com um custo menor. É isso exatamente o contencioso fiscal. Mas nessa questão do contencioso fiscal, nessa proposta, nessa conversa, nesse diálogo com o poder público, existe a possibilidade de reduzir juros, multas, alguma coisa nesse sentido? Neste momento existe um programa aberto até o dia 31 de janeiro, em que a Procuradoria leva a possibilidade de você ter um desconto de até 70%. Bom, ela classifica os devedores de tributo em 4 letras, A, B, C, D. Ou seja, aquele contribuinte que tem um grande faturamento e que tem uma vida muito saudável, tecnicamente analisada por eles, eles dão um desconto menor. E aquele com baixa liquidez, ela tende a dar um desconto maior para ele, para que possibilite que ele pague. E muitas vezes a Procuradoria tem uma ideia de que um determinado contribuinte está classificado na letra A com um pouco de desconto. Então nós temos que provar para a Procuradoria com elementos firmes, fortes e verdadeiros, para que ela modifique o perfil daquele contribuinte para que a gente tenha um outro valor para poder pegar um desconto maior. É possível ter o desconto, sim, classificado nessas letras, e esse é o trabalho que tem que ser feito lento. Não é um trabalho rápido, é um trabalho de negociação, de discussão, de reuniões diárias com a Procuradoria. E qual a média assim, do desconto mínimo que se consegue hoje em dia? Na letra A, o desconto mínimo é de 15%. Nas letras seguintes, os descontos vão subindo progressivamente. Então, a ideia sempre é levar para a classificação D, para que esse desconto passe de 60% e vá até 70%. Ótimo. Fica bem claro. Uma outra questão também que se coloca é que a gente tem visto, acompanhada, né, por diversas mídias aí que falam de negócios, de dinheiro, que a gente está tendo uma demanda imensa no Brasil pelo serviço de blindagem patrimonial em decorrência dessa ação do governo federal de buscar arrecadar cada vez mais. E nisso parece que está tendo aí uma caça voraz aos devedores. E a questão da proteção patrimonial é necessária porque o risco de perda do patrimônio existe e é real. Fala um pouco para a gente sobre isso. Esse risco, inclusive, começa em função das dívidas tributárias, o grande motivo das perdas de patrimônio, onde a Receita Federal e a Procuradoria buscam o patrimônio dos devedores, no primeiro momento, pelo arrolamento fiscal. É um procedimento administrativo feito pelo próprio auditor fiscal, onde ele começa entendendo que aquele contribuinte tem dívidas iguais ou superiores a 2 milhões de reais, parceladas ou não, e ele, então, no ato fiscalizatório, ele automaticamente, de ofício, ele já bloqueia o patrimônio todo conhecido através do sistema da Receita, que ela identifica todo o patrimônio que cada um tem. Isso ocorre com muita frequência. Já a cautelar fiscal, que é um procedimento judicial no processo de dívida, ele ocorre quando o devedor, em qualquer valor, a Procuradoria entende que aquele devedor é um quanto mais mal pagador, tem riscos dele tirar o patrimônio do nome dele, passando para terceiros ou doando, e através da cautelar, o nome já diz, cautelar, é um acautelamento que o governo faz de busca de todo o patrimônio, não só do devedor, como de todas as pessoas envolvidas ali, através de um programa criado pelo governo, pouco conhecido, chamado Sniper. O Sniper é um filtro das pessoas através das redes sociais, através do WhatsApp, através de tudo que tem ligações em volta com pessoas ligadas à família, que possuem empresas com objeto social parecido, endereços próximos, pessoas que estão ali ligadas diretamente. Porque o devedor tributário, muitas vezes,
nem é o próprio dono. Ele coloca a figura de um terceiro, uma figura interposta, que é o terceiro, e aí ele que é o grande comandante. Então, essas pessoas são envolvidas no processo cautelar fiscal e todo o patrimônio é arrolado e cada um, para tirar o seu patrimônio dali, precisa provar a origem do dinheiro. Senão, não tira, o patrimônio está perdido e ele vai à praça pública para a liquidação dos débitos tributários. Perfeito, compreensível. Agora, quando que começou esse Sniper? Quando que isso iniciou-se? Os programas de controle eles vêm sendo criados progressivamente. Intensificou um pouco mais no governo atual. A gente tem um crescimento bastante forte nos últimos 2 anos, em níveis aí de 40%, 50%, 60%, até 70% de crescimento dessas cautelares fiscais. São muitos procuradores da Fazenda Nacional, jovens, que trabalham muito preparados para aquilo. Então, eles efetivamente dão muito trabalho para nós. E aí, a nossa negociação, intensamente, temos que provar muitas vezes que o entendimento deles está errado em relação àquilo que ele pensa em relação àquela empresa. Isso tem sido muito forte, principalmente nos grandes estados, Rio, São Paulo, Minas e Bahia. Então, isso cresceu muito e alguns estados já começam a preparar processos criminais contra devedores de tributos. Não é aquele processo criminal do passado, da apropriação indébita, do não pagamento do INSS do empregado. O próprio pagamento do imposto, hoje em dia, também, alguns estados já vêm forçando isso, levando para a área criminal o não pagamento do tributo. Mas isso aí tem se aplicado especificamente aqui. Vamos imaginar, como você citou agora, a questão dos estados. Municípios também têm feito isso em relação a IPTU? Não. Só o Estado. Os estados mais frequentes na questão criminal de tributos em atraso, começamos com Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, um pouco no Rio e um pouquíssimo em São Paulo. Isso vem crescendo progressivamente nos diversos estados. Tem sido bastante intenso esse trabalho também na Fradema dessa questão criminal, onde normalmente a gente tem que forçar o contribuinte a parcelar, porque quando você parcela, o crime é o único tributo que mesmo você condenado, mesmo você já cumprindo pena, quando você paga, a sua pena pode ser extinta completamente. É o único crime que você acaba com ele definitivamente com o pagamento efetivo. Sim, isso aí já é um consenso há algum tempo. O pessoal da área contábil costuma dizer isso com frequência. Exato. Uma coisa que eu costumo questionar é que a gente sempre, quando fala de tributo, a gente foca muito na questão federal, né? Mas estados e municípios, como você falou, já começam a fazer alguma coisa nesse sentido também. Esses tributos são só o ICMS ou também avança para a questão de corpo de bombeiros? Somente para o ICMS que a gente tem conhecimento da existência desses processos criminais no Brasil todo. Alguns federais, poucos, mais estaduais, que é o ICMS, que vem sendo realmente com muita intensidade. Perfeito. Uma outra questão, aí eu quero fazer uma pergunta em relação a você e a sua empresa, um pequeno parêntese na nossa conversa. Como que num país como o nosso, 26 estados da federação, tantos regimes tributários, tantos segmentos, e vocês conseguem se manter atualizados diante de tantas mudanças, tantas portarias que são baixadas? Como que a Fradema consegue oferecer essa garantia ao seu cliente de que estão devidamente alinhados com aquilo que há de mais moderno no momento? A Fradema tem por hábito a contratação de auditores fiscais, estaduais e federais, aposentados para o seu quadro de funcionários. Então, hoje, o total de auditores que trabalham na Fradema são em torno de 18. É um número bastante significativo. E eles têm exatamente essa missão que você perguntou, de fazer uma filtragem de todas as leis diárias. Eu preciso de estar muito atualizado. Além do Francisco, que sou o presidente e o dono da empresa, eu mantenho, como disse ainda há pouco, a minha filha como um braço direito, e eu mantenho 2 outras diretoras regionais que também fazem esse mesmo filtro de obter a informação dos auditores. Então, essa atualização ela é semanal. Toda semana eles fazem o filtro de tudo que é importante. Nos reunimos
em média, 3 a 4 horas, para que possamos, cada um, poder se atualizar, para colocar tudo em pauta. É um trabalho muito árduo esse que você perguntou. É uma das partes que não são vistas pelos clientes, mas é a mais importante de todas dentro da Fradema, Sem que é dúvida. a atualização. Eu tenho que estar muito atualizado, porque a gente faz um trabalho, que é o trabalho daquela auditoria fiscal que eu mencionei no início, que é acima dos contadores, ou seja, a gente vai ler o trabalho que o contador fez e vamos criticar ele, em cima, criticar ou elogiar, em cima daquilo que foi feito e que precisa ser consertado. Perfeito. E falando um pouco mais do nosso dia a dia, né? Quais são os principais desafios tributários que a Fradema identifica hoje para as empresas no Brasil? A gente começa, as empresas do Simples Nacional, eu tenho um certo princípio de ser contra das empresas do Simples Nacional, primeiro pela não necessidade da contabilidade. Então vejamos o seguinte, o auditor fiscal chega para fiscalizar uma empresa, exemplo de sua propriedade, o contador não fez contabilidade e ele vai fiscalizar o ano 2020. E aí ele começa a perguntar para você, que é o dono, tudo que aconteceu em 2020 da empresa. Bom, se você não tem o livro diário, que é o ECD, que é o arquivo digital, como é que você, na qualidade de proprietário, vai esclarecer? Livro diário é o livro da recordação, é o livro do registro da ocorrência. Então, não ter o livro diário é um grande problema no Simples. Então, e começamos com as empresas do Simples, aonde é muito comum e lamentável isso acontecer, a criação de uma mesma pessoa, criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 empresas do Simples Nacional, uma no nome do filho, da mãe, da avó, da tia, da irmã, começa a cruzar dinheiro naquilo tudo, uma verdadeira desorganização. Depois nós temos as empresas do lucro real, do lucro presumido, que são as empresas que registram o lucro presumido, o nome já diz, é presunção, ou seja, as empresas de serviços, você presume 68% de despesa, sobre 32% só que você paga. E as empresas do lucro real, que é a mais justa, o nome já diz, lucro real. Se tem lucro, paga imposto. Se não tem lucro, não paga imposto. Eu acho super justo. Bom, os contadores, lamentavelmente, não gostam muito dessas empresas, dão muito trabalho e acabam, muitas vezes, levando isso para uma empresa para o presumido ou para o Simples Nacional, mas, tecnicamente, na grande maioria, o melhor regime tributário seria o lucro real, dependendo da boa organização da empresa e dos comprovantes dela. Então, é assim, e o lucro arbitrado só ocorre quando há um perdimento de livros ou incêndio, aí você faz um arbitramento daquela receita. Então, é assim que funciona o sistema tributário, é assim que as empresas se organizam tributariamente para poder pagar, e a Fradema entra nisso aí para dar a orientação de qual regime melhor a ser seguido por ela. Perfeito. As empresas do lucro real, elas têm aquela questão de que até o cafezinho que você toma, você tem que ter o comprovante para poder lançar na contabilidade, né? No entanto, as empresas do Simples, elas, quando muito, fazem o livro caixa, apenas, né? O livro caixa são obrigadas. Não fazem, mas são obrigadas. Contabilidade, 75% das empresas não fazem contabilidade alguma de Simples Nacional. Aí, muitas vezes, o empresário quer que a gente faça um parecer sobre o passado delas, a gente não tem como fazer parecer. A primeira coisa que a gente pede ao empresário, se você quer que eu te dê parecer, me dá seu extrato bancário. Me dá seu extrato bancário, eu quero ver quanto que entrou de dinheiro aí e quanto foi que você faturou para ver se está tudo certo. E isso é o que o auditor fiscal faz. E, normalmente, elas são autuadas por causa disso e muitas vezes excluídas com data retroativa do Simples, causando um grande problema para os empresários. Perfeito. Aí, no caso, esses empresários muitas vezes acabam tendo que procurar o refis para tentar resolver o problema que ficou desorganizado lá atrás, mas como foi por data retroativa, ele não tem como acompanhar, né? Sim, ele vai buscar, primeiro, talvez, uma defesa fiscal, que é a defesa administrativa fiscal de um processo, que é um trabalho que a Fradema faz intensamente, e, posteriormente, uma negociação com o órgão para ver se a gente parcela aquilo da melhor forma possível
e com os descontos que é possível aplicar em cima daquilo. Perfeito. Agora, uma questão que chama bastante atenção. Quais são os principais impostos alvo dessas fiscalizações? Quais são os principais impostos que uma empresa deve se preocupar com prioridade total no Brasil? A fiscalização mais constante e a preocupação grande é com a fiscalização estadual. Ela é muito constante, ela é muito contínua. Ela fiscaliza desde uma empresa do Simples Nacional a uma empresa do lucro real. Então, é a preocupação principal. É muito necessário os contadores observarem ali os tributos que já têm substituição tributária, que já tem tributação monofásica para excluir da base de cálculo, fazer um trabalho bem feito para pagar menos tributo. E logo depois, você tem a fiscalização federal, onde os tributos mais fiscalizados efetivamente é o imposto de renda e a contribuição social, que é o PIS e o COFINS, no lucro presumido é um percentual sobre receita total. Então o fisco consegue checar pelo faturamento total quanto é o que deveria ser recolhido. Porque como ele tem diversos arquivos a serem recebidos, tem lá o ECF, o ECD, o SPED, todo um conjunto de arquivos que o contador tem que mandar, ele consegue fazer um batimento daquilo tudo e, eletronicamente, ele consegue identificar aonde estão os grandes problemas de corte ou de aplicação de multas. Perfeito. Uma outra questão que eu acho que a gente precisa colocar. Planejamento tributário. Muitas empresas, sobretudo as menores, as pessoas não têm aquela coisa de entender ou dar a devida atenção, até porque a maior preocupação é captar cliente, que não está fácil. E quando você tem a captação de cliente, você tem a prestação do serviço, a venda, fornecedores e tal, e o tempo é muito curto e as responsabilidades são enormes. Como fazer planejamento tributário? Se você tivesse hoje que pegar uma empresa prestadora de serviços com faturamento na casa dos 100 mil mensais, como que você orientaria essa empresa a fazer um planejamento tributário? Como você já disse, o ramo de atividade aí que é prestação de serviço, uma empresa de prestação de serviço, por característica própria, normalmente ela é lucro presumido. Porque uma empresa de prestação de serviço, ela não tem créditos tributários de compra de mercadorias. Então, você já começa pensando numa prestadora de serviço, ou presumido ou simples. Como isso? Você vai levantar o passado da empresa para você poder conseguir entender o movimento econômico dela, para você orientar o contribuinte qual o melhor regime tributário e que formas ele deve fazer aquilo para pagar menos imposto, utilizando determinados artifícios legais. O planejamento tributário em si, bem feito, digno, ele não é um planejamento proibido. O que muitas vezes os organismos de fiscalizatórios criam problemas são artifícios de planejamento onde você busca mecanismos meio que fraudulentos para diminuir a carga tributária. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de planejamento tributário sério. Uma coisa que você vai orientar o contribuinte a pagar menos imposto, porque é o direito dele. Ele só está pagando mais, às vezes, porque está mal orientado. Este é o planejamento tributário perfeito. Sim, mas a questão fundamental em si. Por onde começar esse planejamento e como orientar esse cliente a fazer isso? De que forma? Vamos imaginar, ele teria que planejar, por exemplo, uma forma diferenciada de lidar com clientes que estejam devendo. Como que isso acontece na prática? Ou separar um valor mensal somente para os tributos? Obrigatoriamente separar um valor mensal para os tributos, buscando a menor taxa possível de pagamento, mas para eu poder fazer isso através da nossa empresa, um planejamento perfeito, eu primeiro preciso entender o cliente no seu objeto social, na sua forma de operacionalizar, como é que... vamos citar, por exemplo, um pequeno exemplo para ficar mais fácil de eu te explicar. Você vai ter uma empresa com receita mensal de 100 mil que vive de locação de equipamentos para estúdio, como é o caso aqui, o seu estúdio. Bom, essa empresa, ela normalmente vai ser lucro presumido, vai ter uma base reduzida a 32 e vai aplicar 15 mais 9, 24% sobre 32. Então ela vai pagar, em média, 11% de imposto total federal. Se ela emitir uma nota fiscal dessa locação, ela paga mais 5% de ISS.
Mas ela tem o benefício de não poder emitir nota fiscal porque ela é uma alocação. Então, ela vai gozar de benefício por uma orientação fiscal tributária legal, aonde ela não está glosando em nada do fisco, só está pagando o verdadeiro. É uma forma, você tem que entender o objeto, verificar o passado como é feito, para você orientar o cliente como é o futuro. É assim que se é feito o planejamento tributário, é assim que você consegue. Numa empresa comercial de alimentos ou de material de construção, você precisa entender até mesmo quantos produtos ele compram de outras fábricas ou de outras indústrias que têm já a base reduzida de tributos, para a gente poder planejar o modelo de utilização à frente da forma de planejar a contabilidade, a forma de pagar os tributos. Perfeito. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos considerar uma empresa, independentemente do segmento em que ela atue, que ela possua filial em diversos estados. Imagine, por exemplo, uma empresa que tenha filial em 5 estados, por exemplo, que seja uma empresa de inspeção GNV, para dar um exemplo. Nós sabemos que existem várias legislações em cada estado. Como que a Fradema trabalha para poder orientar esse empresário em relação a tantas nuances que podem ocorrer de diferença de um estado para o outro? É por isso que a gente abriu filiais nos maiores estados brasileiros. Então, a Fradema hoje tem um controle básico de 70% do país a nível de empresas. Então, e nesses estados, a gente tem, como disse lá atrás, os auditores fiscais que vêm de dentro da própria Receita Estadual, aposentados que trabalham conosco, e nós vamos preparar nosso pessoal em cada estado com os regimes tributários diferentes, porque cada estado tem um regime de benefícios diferente. A gente tem aí, por exemplo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Rondônia e muitos outros que têm benefícios fiscais para cada tipo de atividade. Então, por isso que nós precisamos entender cada estado para poder entrar. Então, o cliente vai abrir uma filial nova agora no Espírito Santo. Então, ele tem que entender ali quais são os benefícios das diversas áreas que existem para ele poder gozar ou não do benefício fiscal de acordo com aquele estado para onde ele pretende ir. Isso é um estudo que é feito, por acaso você falou, no ramo de GNV, aonde a maior empresa que traz equipamentos GNV do país, que é a italiana, é cliente da Fradema. Então, a gente tem com eles ali todas essas empresas de GNV do Brasil todo que operam nos diversos estados com os benefícios que cada um orienta. Cada um é realmente diferente e as alíquotas são diferentes de um estado para o outro. Precisa de haver um entendimento específico. Perfeito. É uma coisa também que, no geral, a gente fica imaginando que um setor específico da empresa para cuidar disso, que não é apenas a contabilidade, né? Existe a contabilidade, existe até mesmo o jurídico em alguns casos. E qual a importância que você poderia explicar para nós hoje, Francisco, em integrar os setores da empresa, contábil, jurídico, ao buscar uma consultoria da Fradema até para poder lhe dar clareza do que está acontecendo na empresa? Qual a importância de integrar esses setores? Sim, é muito importante. Até mesmo grandes escritórios de advocacia contratam a Fradema como consultores tributários deles. Olha, observa bem, a gente tem um escritório de advocacia no Brasil que tem hoje 870 advogados no seu quadro de profissional e eles são clientes da Fradema na área de consultoria. Faturam aí 30 milhões de reais mensal e são clientes da Fradema. Então, mesmo sendo advogados, eles precisam de alguém na área de consultoria. Fazer consultoria tributária é um conhecimento um pouco mais profundo. Então, respondendo a sua pergunta bem diretamente, você, uma empresa aí que possui um departamento jurídico, ou 1 ou 2, e possui lá um profissional contábil, funcionário ou terceirizado, com a consultoria apoiando eles, que vem com um leque de oportunidades, um leque de conhecimento, não vou dizer maior, mas um conhecimento específico e estudado daquilo que se pretende. Pode fazer um trabalho para eles
de altíssima qualidade. Não tem a Fradema na área de consultoria que ser inimiga do departamento jurídico ou inimiga do departamento contábil. Nós temos que trabalhar em conjunto para diminuir a carga tributária e para buscar a melhor forma de pagamento. É compreensível. Agora, uma questão que também é outra, quando a gente fala em tributo, o que não faltam são questões, né? Mas é bem curioso porque a gente está vivendo hoje uma realidade de muita flutuação e muita instabilidade no mercado, nas empresas, no negócio, na legislação, em tudo. E a gente começa a pensar no seguinte: existe hoje uma quantidade absurda de empresas em recuperação judicial. Essas empresas também podem buscar o apoio e a ajuda da Fradema, né? Sim, inclusive na recuperação judicial, quando você protocola o pedido de recuperação judicial e o contador procede a informação disso no banco de dados da Receita Federal e da Receita Estadual, a própria legislação da recuperação judicial permite programas de parcelamentos exclusivos para empresas em recuperação, aonde elas podem ter. E no passado, você fazia a recuperação judicial e os juízes, de um modo geral, e até hoje, o tributo não entra na recuperação judicial. Mas, a partir da nova lei que está em vigor da recuperação judicial, o juiz só dá início ao procedimento da recuperação judicial se a empresa estiver regular com os seus impostos. Ele não está dentro da recuperação, mas ele exige isso e exige a certidão negativa de débitos ou certidão negativa, positiva com efeito negativo. Para quê? Para ele poder deferir de uma forma melhor e, com isso, ele ter uma certeza de que a empresa está se recuperando mesmo. Então, dentro do programa, a gente consegue parcelamentos, dentro da recuperação, parcelamentos de tributos que vão até 145 meses e aí com a garantia de descontos sem classificação de letras, na letra D, com 70% de desconto dos impostos devidos. Maravilha. E com relação a essa questão da recuperação judicial, existe alguma diferença de tratamento em relação ao fisco? Assim, digamos, o nível de monitoramento, de acompanhamento, de fiscalização se torna mais rigoroso ou não muda em nada? Não muda absolutamente nada. Você vê normalmente empresas em recuperação sendo fiscalizadas, tudo continua funcionando. A própria recuperação diz: eu estou pedindo ajuda ao juiz para me recuperar. Não é para quebrar, é para me recuperar. Para me recuperar, precisa acontecer. Por isso que ela tem um plano de recuperação. Quando você protocola, tem um plano. O meu plano, seu juiz, é continuar faturando este valor. Não existe possibilidade de uma empresa pedir recuperação e não ter receita nenhuma. Não há possibilidade. Porque não existe. É a falência, né? É a falência, basicamente. Então, ela tem que ter um plano de receitas e um plano de despesa. Olha, em tantos anos eu consigo pagar todo mundo, consigo liquidar minhas dívidas e voltar normal ao mercado de trabalho. Compreensível. São tantas questões, assim, a gente começa a pensar, né, as possibilidades dentro do mercado para cada empresa, cada segmento. Muitas pessoas entendem, né, que CNPJ é CNPJ. As pessoas não entendem que existem classificações de atividade econômica, que tem empresas que são elegíveis ou não para determinadas situações. O preço, o custo das certidões necessárias para você poder atuar em cada segmento. Grande parte da população não tem esse conhecimento. Então, o que acontece? Quem está nos assistindo, muitas vezes é uma pessoa que tem a sua empresa, mas, por exemplo, é uma empresa comercial. Ele não entende a realidade de uma creche, não entende a realidade de uma empresa de refrigeração, não entende questão de licenciamento ambiental. As pessoas não têm essa visão no geral. E aqueles que têm, pode dizer que são privilegiados. Então, o custo operacional no Brasil é alto, é um fato. E quando a gente pensa nisso e a gente vê a Fradema como uma consultoria tributária tão expressiva, com um crescimento tão grande como a gente tem observado, a gente fica pensando em algumas coisas. A principal, no meu ponto de vista, quando uma empresa vai diversificar a sua atividade, por exemplo, era uma empresa que apenas vendia e passou também a produzir, ela passou a ter características industriais, passam a entrar outros tributos. A Fradema também auxilia nesse processo? Muito, porque quando você vira uma empresa industrial, você passa a ter um imposto novo que é o IPI, o Imposto de Produtos Industrializados.
que são aí aproximadamente hoje 3.000 a 4.000 alíquotas diferentes, né? 3.000 alíquotas? Alíquotas diferentes, um livro de alíquotas. Então, isso é uma coisa que precisa de um estudo primeiro para ver o enquadramento daquele produto. Porque simplesmente, imaginando, por exemplo, um óculos. Nós temos aqui um óculos onde tem vidro, tem plástico, deve ter aqui dentro alguns fios, algumas coisas. Então, isso aqui é um monte de produtos diferentes que formam um negócio final chamado óculos. Isso vem de diversos setores que vão para dentro de uma fábrica que vai colocar. Isso transformou, tudo que você transforma é industrialização. Se eu pegar um óculos desse e colocar dentro de uma caixa, também eu estou industrializando o óculos, num processo seguinte. Então, isso são fases de industrialização, que às vezes uma empresa é industrial produzindo uma matéria-prima para um produto final. Vamos citar, por exemplo, a questão do colchão. O colchão, ele vem o quê? De uma outra fábrica que produz o quê? A espuma. A espuma vem de quê? Vem de um produto importado da Índia ou da China, chamado o nome é muito complexo, eu não vou falar. É um líquido que vem do exterior, que vai para umas grandes aparelhos de alta temperatura, que faz as placas, que depois vão... Ou seja, isso é uma matéria-prima. Mas para aquele momento ali é uma industrialização. Depois daquela matéria-prima vai para uma outra indústria para fazer o colchão, que é a segunda etapa, que também está industrializando outra vez. Que depois vai para uma outra indústria que vai botar o tecido em volta. Então, cada um... Às vezes, um mesmo produto passa por 3 indústrias diferentes. Que é muitas vezes igual o carro. O carro para milhares de peças, milhares de formas. Então, isso que tem que ser estudado pela Fradema, atividade. Muitas vezes, aí, como você perguntou, ela é uma comercial e ele vai montar uma indústria. É muito comum a gente partir para a orientação de que devem ser empresas diferentes para as coisas não se misturarem direto. Depende do estudo, depende da informação. E depende também do tamanho da empresa, do porte que essa empresa vai ter. Exatamente. Eu não tenho um setor específico que a Fradema opera. Todos os setores a Fradema opera, só que a gente tem que ter um entendimento. Muitas vezes eu faço primeiro o nosso cliente contar para nós como é que ele produz aquele produto, de onde vem aquelas matérias-primas, porque não tem como entender de tudo, não tem como saber tudo. Lógico. Eu primeiro tenho que conhecer aquilo para depois começar a estudar e poder orientar melhor. Perfeito. E uma questão, assim, uma pergunta que eu costumo fazer, sempre que alguém fala para mim que trabalha com a parte de tributação ou com o setor contábil de uma forma em geral, ou financeiro, eu sempre pergunto isso. Como que você vê a reforma tributária em andamento hoje no Brasil? Muito necessária. Porém, ela não deveria ser a primeira coisa a ser feita no Brasil. Isso é uma outra questão que eu não vou entrar no mérito, que é uma questão política. Mas precisávamos da reforma tributária. Acho que o estabelecimento da alíquota de 26,5% como parâmetro para iniciarmos a cobrança dos impostos no Brasil, nós seremos talvez o segundo país do mundo com a maior carga tributária do mundo. Isso é muito grave, porque nós teremos... A reforma tributária já foi aprovada, ela só entra em vigor em 2028, 2029. E tem um prazo para ser implementada até 2033. Nós temos que entender o seguinte, como haverá um grande aumento da carga tributária para todas as empresas comerciais e industriais, e quem pagará esse imposto somos nós, pessoas físicas aqui na base, ninguém vai produzir produto e não vai repassar o imposto no produto. Então, eu entendo que haverá um momento com esse volume grande de crescimento, de custo adicional. Eu acredito que teremos um momento muito difícil em 2028, 2029, com esse crescimento, que haverá uma corrida para repasse. Teremos aí, no mínimo, um aumento na área de prestação de serviços de custo entre 12% a 14% a mais de custo. Então, quando eu presto um serviço profissional, tiro a minha nota,
Eu tenho que saber que naquele produto, aquele serviço que eu estava prestando, eu vou pagar 14% a mais daqueles 16% que eu pagava. Então, isso é muito grave, porque isso vai ser repassado para terceiros, isso vai chegar lá no consumidor final. Então, a reforma é importante. Primeiro, por que é importante? Porque eu vou agrupar tributos e vou conseguir dividir melhor através do CBS e do IBS, que são os dois impostos que vai agrupar diversos tributos. Vai parar a briga fiscal entre estados e municípios. Esses benefícios fiscais que eu estou falando, basicamente vão acabar todos, à exceção do Amazonas. Os municípios pararão de disputar alíquotas e querer levar empresas de prestação de serviços para aquele município e reduzindo as alíquotas para disputar a alíquota com o outro, e os outros municípios aplicando multa naquelas empresas porque saíram daquele município e foram para o outro. Então, isso vai dar uma arrumada geral, é muito importante, é bom fazer, acho que as alíquotas são altas demais e temos que ver como é que você... Porque a alíquota vai ser estabelecida em 26,5% e ela vai entrar num processo de calibragem, ou seja, para ser reduzida para poder manter o equilíbrio das receitas. Mas eu não acredito nessa calibragem para baixo. Acho muito difícil pensar em calibragem para baixo de alíquotas. Assim que esse dinheiro começar a cair nos cofres públicos, eles vão encontrar novos mecanismos de distribuição desse dinheiro para as diversas unidades e até mesmo pagamento de verbas que a gente tem visto acontecer no momento, e a coisa vai ficar por aí e o Brasil vai se tornar um país com alíquotas muito altas de impostos, o que vai afugentar muitas vezes empresas estrangeiras de chegarem no nosso país. Destrói a competitividade de uma forma geral. Na realidade, assim, a reforma era necessária, mas não com essas alíquotas. Seria, assim, o resumo daquilo que a gente precisa entender para a nossa audiência, né? Na realidade, as alíquotas estão muito altas, isso tira a competitividade, seria isso? Exato. Um jogo de interesse extremamente grande, aonde agora eles vão começar a viabilizar algumas isenções aí dentro, o que também vai causar grande estrago, porque o governo tem algumas fragilidades a nível de base de governo, alguma coisa desse tipo. Então, mas entendo que todo esforço está sendo feito, é válido, era necessário e vamos entender como é que vai ser. E o povo tem que se manifestar ao longo desse tempo, até para impedir que esse negócio fique tão caro e eleve tantos os custos do Brasil. Era onde eu queria chegar. Você acredita que a gente consiga mudar esses 26,5%? Porque agora muita gente não está ligando, né? Não é para agora, então vamos deixar para mais tarde. Na sua visão, como consultor tributário, você acredita que quando a imprensa começar a dizer assim, olha, a partir do ano que vem, empresas do segmento A, B e C vão passar a cobrar mais caro, isso vai encarecer, por exemplo, o feijão e tal. Você acredita que isso vai gerar um lobby em Brasília que possa reverter os percentuais dessas alíquotas? Não tenho a menor dúvida disso, da pressão. Agora, as alíquotas que vão sofrer muito no Brasil e um crescimento aí abrupta, né? Muito grande, muito forte, intensa, são as alíquotas do imposto do pecado que foi criado, que é o imposto sobre as bebidas, sobre o cigarro, que eu acho bastante justo, até que essas pessoas que paguem realmente grandes quantias de tributo, que elas estão, primeiro, dando problema para a própria saúde delas e muitas vezes para o terceiro que está do lado. Então, e às vezes abalando uma família inteira com uma doença de uma pessoa. Então, haverá pressão sim nesses segmentos. Achei muito interessante nesta reforma foi a questão da forma com que a cesta básica está colocada, com a inclusão de alguns ingredientes nela. Achei extremamente interessante. Ela está bem extensa, a cesta básica, que é para quê? Exatamente atender aquelas pessoas que necessitam do alimento. Eu sou muito mais favorável à isenção dos alimentos na cesta básica, até mesmo do que as famosas bolsas que é dada, onde você cria diversos problemas de emprego. Perfeito. Então, Francisco, eu primeiramente gostaria de lhe agradecer pela sua presença aqui conosco. Foi um bate-papo muito importante, muito produtivo, e a gente sempre costuma disponibilizar para o nosso convidado essa câmera aqui, que é onde você pode mandar o seu recado para a nossa audiência. Então fique à vontade, agora você é o dono da casa. Pois é, muito obrigado pela
pelos minutos que me concedeu, mas eu quero lembrar aos empresários a necessidade de uma proteção de patrimônio no Brasil. Precisamos saber que proteção de patrimônio não é esconder nada de ninguém, nem especialmente do fisco. É simplesmente você que é empresário, que tem um negócio, que tem um apartamento, um carro apenas. Não precisa ter 10 apartamentos e 10 carros, apenas um. E você já ganhou aquilo com o fruto do seu trabalho ao longo de um ano, e aí você pretende agora montar um negócio ou já possui esse negócio. Bom, você precisa guardar aquilo que você já tem para o bem da sua família. Porque quando você tem um negócio ou vai montar um negócio, você entra num risco novo. Ou vai colocar um risco novo naquele negócio que você tem. Então, aquilo que você já tem, você precisa guardar para aqueles que você gosta, que você ama, que é a sua família. Por isso chama proteção patrimonial ou holding familiar. Além de reduzir a carga tributária na hora de um falecimento, uma facilidade na conversão disso aos seus herdeiros naturais ou aqueles que você também ama. É isso que eu oriento a todo empresário com dívida tributária, sem dívida tributária, ter o seu patrimônio devidamente guardado, pronto para ser transferido para os seus herdeiros pelo menor custo possível. Muito obrigado. Francisco Arrighi, fundador e presidente da Fradema, consultores tributários, mais uma vez o meu muito obrigado, e gostaria de dizer a você que esse bate-papo aqui é para você assistir, reassistir, tirar as suas dúvidas, e quando você ver, entender, entre em contato com a Fradema, faça uma consulta, faça uma pesquisa, converse com eles, busque pessoas que você sabe que vão ter ganho com o seu ganho. Eu costumo dizer que na vida a melhor relação é aquela em que a pessoa que lhe atende ganha com o seu sucesso, porque o interesse passa a ser dela tanto quanto seu. Isso é fundamental na hora de escolher com quem nós vamos nos relacionar e quem nós vamos contratar. E certos princípios, né, como essa questão do ganha-ganha, são fundamentais para que você tenha sucesso nas suas escolhas e nos seus projetos. Hoje nós ficamos por aqui e eu quero deixar um recado a você que por um acaso deseja fazer uma pós-graduação EAD. O Grupo Desempenho é uma empresa que conta com a representação de diversas instituições de ensino médio, técnico e superior e oferece a você a oportunidade de realizar a sua pós-graduação de qualquer lugar do Brasil em mais de 100 áreas diferentes. Hoje são mais de 1000 cursos de pós-graduação e seja você psicólogo, engenheiro, advogado, professor, o Grupo Desempenho possui pós-graduações a partir de R$ 290, custo de investimento único. Você parcela R$ 290 em quantas vezes você precisar, em até 10 vezes, e vai poder ter a sua especialização com instituições com nota máxima no MEC. Entre em contato com o Grupo Desempenho e dê uma turbinada na sua carreira. Hoje nós ficamos por aqui. O link da Fradema, o QR Code vai estar na nossa tela. O link vai estar nas nossas considerações, em todas as especificações do vídeo. E eu quero dizer a você o seguinte, como sempre, aquele nosso pedido, curta, comenta e compartilha, porque aqui o nosso papo é bora trabalhar e a remuneração sempre vai ser o seu engajamento. Vamos com tudo e semana que vem tem mais. Um forte abraço. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço.